Já estamos gravando já? Meus queridos e meus amados irmãos em espírito do mundo inteiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, sejam muito bem-vindo aqui à nossa plataforma. Eu sou o J. Fernandes, estou em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade aqui da área metropolitana da Grande Recife, né? Recife é a nossa capital pernambucana, nossa Veneza brasileira. Eu tenho alguns vídeos que lá no pano de fundo tem a foto da capital e é uma maravilha aqui. Bem, mas eu não estou aqui para falar da capital do Pernambuco, eu estou aqui para falar de você, eu estou aqui para tratar com você, falar para você algo importante. Eu falo para os iluminados, eu falo para os espíritos justos e feito perfeito, eu falo do Evangelho eterno, vivendo essa eternidade, que é uma maravilha, o que o Papai nos proporcionou para que vivemos aqui melhores dias. Estamos vivendo abençoados os melhores dias das nossas vidas. Hoje é sábado, como diz aí, sábado. Hoje é 27 de julho de 2024. Estamos aqui às 9 horas da manhã e mais 5 minutinhos. E eu quero trazer hoje um conhecimento abençoado. Vamos desfrutar hoje de um conhecimento que eu digo assim fenomenal, um conhecimento extraordinário que vai tirar a dúvida dos abençoados, vai alimentar muito vocês e vocês vão ficar gratos por isso. Por isso, logo de cara aqui, o tema do nosso conhecimento é: quem é o Espírito Santo nos dias de hoje? Isso mesmo, quem é o Espírito Santo nos dias de hoje? Como podemos falar do Espírito Santo nos dias de hoje? Esse é o tema. E se o tema é importante para você, já corre lá e deixa lá o seu like, porque quando você deixa o seu like, você não está ajudando somente o canal. Não, você não está massageando o ego desse amigo que está falando com você, né? Não, você está ajudando outras pessoas. Com o seu like, o YouTube vai enviar para outras pessoas que ainda não alcançaram, que ainda não acessaram a nossa plataforma. E assim como você está sendo iluminado no seu conhecimento, mais pessoas também o serão, com certeza. Vamos para o que interessa? Eu quero abraçar aqui a todos os meus inscritos do canal. Eu quero abraçar aqui a todas as pessoas que curtem o nosso trabalho, que vê o nosso trabalho, e também os que gostam e os que não gostam, não tem problema nenhum, né? Como disse o apóstolo Paulo quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele diz assim: falei a verdade e me tornei seu inimigo, ou tornei-me seu inimigo por ter lhe falado a verdade. Então essa é a verdade que é desconhecida por milhares e milhares e milhares de seres humanos em todo o mundo. E quando a gente começa a trazer a verdade, quando o Papai nos ilumina para nos trazer a verdade, para muitas pessoas é como se fosse uma ofensa. Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa, abençoado. Como eu posso ver hoje o Espírito Santo? Bem, a humanidade crê numa mentira chamada Trindade, né? Essa tal de Trindade é uma falsa, é uma fake news inventada pelo papado de Roma para escravizar as pessoas. Quando a pessoa quer pegar um passarinho, o passarinheiro, o que é que ele faz? Ele coloca alpiste, ele coloca comida ali naquele lugar chamado açapão, né? Açapão, com a porta aberta, um outro passarinho preso na gaiola e o açapão lá com a porta aberta, e aquele passarinho cantando vai atrair os demais da sua linhagem, vamos dizer assim. Eu não entendo muito de passarinho, mas é assim que eles fazem. Então ele vê o cântico e ele vê aquela porta aberta e vê alpiste dentro. Então quando ele entra aí, fecha a porta. Então primeiro é uma coisa aparentemente seria boa, mas é uma cilada, é uma armadilha. E assim essas arapucas estão cheias de pessoas que na verdade eles colocam um chamaril para atrair as pessoas e escravizá-las e tirar proveito delas a vida inteira. Vamos lá. Para que a gente possa entender isso, quem é o Espírito Santo e quem sempre foi o Espírito Santo,
Vamos lá no Antigo Pacto, vamos ler aqui Levítico, capítulo 11, o versículo é o 44, Levítico 11, 44. Eu quero lembrar a vocês que eu estou lendo aqui na Almeida atualizada, é a Nova Almeida atualizada. Eu estou lendo aqui hoje na Nova Almeida atualizada e diz assim, vamos lá. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. O Eterno falando, Moisés falando pelo Eterno, ou o Eterno falando pela boca de Moisés, ou o Eterno mandou Moisés dizer as seguintes palavras para os judeus. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Bem, olha, aqui a gente já vai ver uma característica bem contundente para chegarmos no final, 5 tópicos, nós vamos ver aqui em 5 tópicos, e ter a conclusão de quem é o Espírito Santo hoje, tá bom? Então ele diz, eu sou o Senhor Deus de vocês, portanto se consagrem e seja santo, porque eu sou santo. Aí termina o versículo dizendo assim, e não se contamine com nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Então, ele está dizendo que ele é santo. Agora, você há de convir comigo que esse mesmo Senhor que está dando um recado através de Moisés para aquele povo, ele é um espírito. Sim? Ou verdade que sim? Bem, ele diz que ele é santo. E você acredita nisso? Sim, eu também. Agora, ele é um espírito. E eu te pergunto, quem é o Espírito Santo? É a segunda pessoa ou é o mesmo? Se ele é um espírito e ele diz que ele é santo, então quem é esse Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade? Existe Trindade nisso? Vamos desmascarar essa falsa, vamos tirar essa máscara da mentira que o Papa de Roma inventou desse negócio de Trindade. Ele diz que tem 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Então é 3. Esse mesmo Senhor falou também por Moisés dizendo, eu sou o único, antes de mim nenhum outro houve e depois de mim nenhum outro existirá. Eu sou. Então essa trindade é uma falsa, é uma mentira descabida do papado romano. Vamos lá. Então, aí está, abençoado, a primeira manifestação do Espírito Santo. Ele diz, eu sou santo e eu sou um espírito. Então, eu sou o Espírito Santo. Entende isso, abençoado? Está claro aqui para vocês? Sim ou sim? Verdade que sim? Então, bote aí. Essa é a primeira manifestação do papai. Vamos prosseguir. Vamos entender melhor sobre este assunto. Ele diz que ele é santo, mas a gente sabe que ele é um espírito. Então, se ele é um espírito e ele é santo, ele é o quê? O Espírito Santo. Vamos entender melhor esse negócio? Aí agora a gente vai entender melhor esse negócio lendo João, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João, que é um livro histórico, toda a Bíblia é um livro histórico, porque já se cumpriu. Mas quando a gente cita esses 4 livros aí, citamos de livro histórico, porque eles dizem que é novo, que é Evangelho e que é Novo Testamento. Não é nem uma coisa nem outra. Então é 4 livros históricos, contando a história do Nazareno. Vamos lá. João 14, do 7 ao 9. Vamos entender isso aqui. 7. Se vocês me conhecerão também o meu Pai, disse Yauxa, o Nazareno. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Olha, ele estava dizendo ali para os 12,
vocês me conheceram, vocês também conheceram meu Pai. E desde agora vocês têm visto. Lembrando que eu estou lendo isso na Nova Almeida Atualizada, abençoado. Essa foi o que Yaucho, o Nazareno, disse aos discípulos. Agora, olha o que o Filipe, que era um dos tais, falou para ele. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, o que foi a resposta de um dos discípulos? Mostre-nos o Pai e isso nos basta. Ele estava falando por ele e pelos 11. Olha o que ele disse. Senhor, mostre-nos. Então, ele não estava pedindo só para ele ver, ele estava pedindo para os 12 ver. Mostre-nos o Pai, falando pelos 12 e concluindo pelos 12. E isso nos basta. Então, ele estava falando pelos 12. Agora, olha no 9 a resposta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês... Ele também respondeu para todo mundo: há todo tempo estou com vocês. Então, ele está respondendo para todos. Aí diz assim: e você, Filipe? E você ainda não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então, aquilo ali era a segunda aparição ou manifestação do Pai, que é um espírito vestido de carne. A carne era o Nazareno, o físico era o Nazareno, mas quem estava ali dentro falando era o próprio Pai. Eu sou um espírito, filho do Eterno. Quem está falando, você está vendo a minha roupa, a minha carne, mas quem fala não sou eu, não é a minha carne, sou eu. Entende isso, abençoado? No dia que eu sair de dentro da minha carne, ela não vai falar mais. Porque a vida não está nela, está em mim. Eu sou um ser eterno. E um dia eu vou me desgrudar desse físico. E quando eu me desgrudar desse físico, então esse físico não tem mais voz. Quem fala sou eu. Esse físico aqui é um microfone, um alto-falante, para que eu possa me expressar. A vocês também que são espírito, eu não estou falando para a carne, estou falando para os espíritos justos e feito perfeito. Como que você me diz, mostra-me o Pai? Que conversa é essa? Vocês não entenderam nada até hoje. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não entenderam nada até hoje. Tem pessoa que não entende, né, abençoado? Quando termina aqui, ele diz assim, que Deus continue nos abençoando. Tu entendeu mesmo alguma coisa? Oh, abençoado, mente iluminada, hein? Então, essa é a segunda aparição do Espírito Santo. A primeira, se ouvia uma voz. A segunda estava manifestada em carne. E os filhos, Hebreus 2,14, e os filhos participam de carne e sangue, como ele também participou. Ele participou de carne e sangue, viveu a vida do Nazareno. E eu estou vivendo a vida do José Fernandes, me experienciando, ganhando experiência. Entende isso, abençoado? Ali estava o Pai, na sua segunda manifestação. Esse Espírito Santo estava ali. Só que eles não tinham olhos para ver. Eu gosto muito de lembrar aos abençoados que um dia ele disse que a vinda dele seria como um ladrão de noite. Por que o ladrão de noite? O ladrão vai na casa de alguém, entra lá, faz algumas, como diz aqui, traquinagem, vai embora e as pessoas não conseguem ver porque estão dormindo. E eu afirmo com todas as letras que o sistema religioso evangélico dorme há 2000 anos. Ainda não consegue enxergar que ele já voltou lá nos anos 70. Mas vamos lá. Aqui está a segunda aparição. Vamos para o terceiro tópico. Terceira manifestação. Vamos lá. Lembrando que eu estou ainda lendo na Nova Almeida Atualizada. Vamos ler agora em segunda carta, segundo a carta que foi escrita aos Coríntios.
capítulo 1, o versículo é o do 22 ao 24. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 1, 22 ao 24. Vamos ver aqui. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês, que ainda não voltei para Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da glória de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Recebo que sim, abençoado. Recebo que vocês estão firmes. Eu recebo isso. Agora vamos lá. Que também nos deu o penhor, que também pôs em nós o seu selo e nos deu o penhor do seu Espírito. Ali é considerado o pacto dos espirituais. O pacto de Moisés é um pacto de carne, uma aliança de carne, e agora uma aliança dos espíritos. Ou seja, antes da cruz era tratado com a carne, e depois da cruz tratado com o espírito. Depois da cruz, o papai não vê ninguém mais em carne. Fala aos espíritos, educa os espíritos a viverem em carne. Entende? E o apóstolo dos gentios, que é Paulo, diz assim, ele nos pôs em nós o seu selo. Ele pôs o selo em nós, ele nos selou. Somos dele, selado. E ele deu o penhor do Espírito em nossos corações. Agora, vamos entender esse negócio de penhor, abençoado? Conta-se uma coisa... quando a pessoa tem algum bem que precisa de um dinheiro físico, então ele vai em algum lugar, tem banco, acho que a Caixa Econômica Federal, ela é também um banco de penhora. Então a pessoa tem um anel de ouro, um colar de ouro, uma peça valiosa, e ela vai no banco e ela empenha aquilo e ela traz um dinheiro. Conta-se uma história que um jovem muito rico nos Estados Unidos, ele quis fazer um teste. Porque quantas pessoas vai no banco e não tem nada e não sai de lá com dinheiro, né? Então ele foi com a Ferrari valendo R$1,5 milhão e falou assim, eu preciso de 50 mil. Então, quando olharam a Ferrari, prontamente já ficaram com a chave e já deram o dinheiro na mão dele. E você vem buscar quanto? Assim, 30 dias eu venho buscar. Tudo bem. 7 dias ele chegou. Está aqui os 50 mil, eu vim buscar minha Ferrari. E o gerente lhe perguntou, jovem, você estava precisando de dinheiro? Você estava sem dinheiro? E como que em 7 dias você já veio buscar a sua Ferrari? Por que a pressa? Ele falou assim, como não resgatar um bem tão precioso que se deixou empenhado? Então, o Espírito aqui ficou para eles como um penhor do que o Senhor ia voltar para resgatar. Isso rápido. Entende? Então era uma penhora, ele estava deixando o Espírito como um penhora. Com certeza ia resgatar aquele povo rápido. Entende? Então agora o Paulo diz assim, eu, porém, por minha vida, tomo o papai por testemunha de que não fui ainda para Coríntio para poupar a vida de vocês. Amados, em mim tem um sentimento de te poupar da mentira de Roma, de tirar você desse engodo, dessa mentira, e fazer você um ser que você é livre. Você é um ser livre, mas você precisa disso no seu entendimento. Vamos lá, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm. Não que eu quero ser teu dono, que eu queira ter domínio sobre você. Não. O meu intuito de tornar você livre não é porque eu queira te dominar, ou queira você para mim, ou queira você escravo do meu canal. Não. Longe de mim esteja tal coisa.
Quantos amados, eu acho que até deixou de ver o meu canal, não sei, porque eles queriam que eu abrisse um lugar físico para pregar fisicamente. Olha, abençoado, hoje eu não tenho essa intenção. Talvez amanhã eu tenha, não sei. Mas eu espero que não. Por que não, J. Fernandes? Porque isso não é preciso, abençoado. Quando você sai de casa para um determinado lugar para cultuar, será se você é livre mesmo? Vai lá louvar a Deus? É isso mesmo? Nos domingos eu estou indo louvar a Deus. Sério? Eu não recebo louvor de homem, disse já o Espírito Santo em auge. Eu não recebo louvor de homem, eu recebo louvor de Espírito. E Espírito precisa ir para algum lugar para louvar? Uns têm um entendimento mais claro do que o outro. E os que estão lá, está errado? Ninguém faz nada errado, abençoado. Cada um faz o que entende. Não faz nada errado. Quem está fazendo isso não é que ele esteja errado. Não tem necessidade. É isso. Não tem necessidade. Mas se querem fazer, ou entende assim, que o faça. Mas eu não pretendo fazer isso nunca, abençoado. Por quê? Porque eu estou prendendo vocês. Eu estou prendendo. Mesmo que eu diga assim, você não é obrigado a vir, mas tal dia nós temos uma reunião maravilhosa. Peraí, qual a diferença então, hein? Não, sim que tem uma diferença, mas no sentido de sair de casa para cultuar? Bem, não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não que eu tenha domínio sobre a fé de vocês, não que eu pretenda ter domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da glória de você. Eu sou cooperador da glória que há em ti, para tu deixar de dar glória a Deus, porque a glória de Deus está em ti. Glória a Deus, glória a Deus. A glória dos filhos de Deus. Estamos vivendo a liberdade gloriosa dos filhos. Esse é o meu intuito, a minha intenção. Vamos dizer, é o meu chamado, é a minha vocação. Foi para isso que o papai me iluminou, para eu cooperar ou trazer à tona a glória que há em você. Isso é ser livre, abençoado. Porque pela fé, vocês estão firmes ou não? Precisa de mim? Vocês precisam de mim? Se você dizer que precisa de mim, abençoado, você ainda não entendeu nada. E o Senhor está fazendo o que aí? Cooperando contigo, alimentando. Não é alimentando, não é colocando o alimento, é mostrando que o alimento está aí. Talvez você está desapercebido e na sua mente ainda fica pedindo alguma coisa para o papai. Não peça nada, porque o papai não tem mais nada para te dar. Ele já te deu tudo, tudo é seu, tudo é nosso, tudo está em mim. Quando faltou dinheiro na bolsa para pagar o imposto lá naqueles dias lá, o que foi dito aos discípulos? O que ele disse ali aos discípulos? Vá no mar, lance um anzol, pega um peixe, abra a boca dele que dentro tem um dinheiro. Ele pediu para o papai, vamos fazer uma oração, vamos fazer jejum, vamos jejuar, porque amanhã talvez você... Foi assim? Tudo estava dentro daquele Nazareno, tudo está dentro do Fernandes, tudo está dentro de você. Eu sou cooperador disso, eu estou trazendo isso à luz para você entender quem você é e o que você tem. Entende? Mas não que eu queira ter domínio sobre a sua fé, ou queira dizer que vocês me pertencem, longe esteja desse amigo aqui abençoado. Mas a tendência é o Espírito Santo. Como podemos tratar hoje do Espírito Santo? Onde é que ele está? Vamos lá. Terceira manifestação do Espírito. E ali, o Espírito ali era para fortalecer a fé, para revelar a fé que nunca tinha sido entregue a ninguém. Essa fé passou por todas as gerações para ser revelada aos gentios, entregue aos gentios por Paulo. Então isso estava gerando firmeza nos gentios,
garantia nos gentios. Entende isso? Primeira manifestação veio falando pela boca de Moisés, segunda manifestação pela boca do Nazareno, terceira manifestação por Paulo. Entende isso? Vamos para o quarto passo? Ou como queira chamar, o religioso chama de tópico. Quero falar 3 tópicos. Eu também estou falando tópico. Vamos entender por que os abençoados são tão enganados. Ô, papai. É por isso que eu não fiquei calado ainda. Paulo não voltou para Roma, para Coríntio, mas eu não me calei. Como que os abençoados são enganados? Como que eu fui tão enganado por 32 anos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao 2 Coríntios de novo, agora no 3, 15 a 17. Vamos 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Abençoado? Até o dia de hoje, quando é lido Moisés, sabe que um dia um abençoado me perguntou? Ô irmão, como é que eu posso ler Moisés, se Moisés não está mais vivo? Ai, papai. Será se quando diz aqui, quando Moisés é lido, a pessoa pegava o corpo de Moisés, que nem um pergaminho para ler? Como que eu posso ler Moisés se Moisés já morreu? Abençoado, ler Moisés é ler a lei. É ler a lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés. Moisés trouxe um véu para encobrir o entendimento dos eleitos e eles não enxergar. Entende isso? De fato, até o dia de hoje, eu posso trazer isso quando é lido Moisés como regra de fé. Quando é lido Moisés como dando mandamento para os abençoados cumprir. Quando eu digo assim, irmãos, estou deixando um versículo para meditação, eu tenho um véu. O véu ainda não saiu. O véu ainda está lá. Porque a pessoa ainda não entendeu claramente. Não é quando eu leio para mostrar o que houve, é quando se lê dando a regra de fé, baseando-se para viver dizimistas, ofertantes, fazer votos, estar de joelhos, fazer vigília, oração, papai me dê não sei o quê, visite a irmãzinha que está no hospital, papai tenha misericórdia de fulano. Deus não tem mais misericórdia de ninguém, ele já fez isso, ele já teve, a misericórdia dele foi tão grande que levou ele para a cruz, para a morte, ele já fez misericórdia. Papai me deu um carro, eu estou andando de pé, ele já deu. Papai me dê saúde, ele já deu, já somos sarados. É quando eu ensino Moisés, quando é ensinado Moisés, eu não ensino Moisés, quando é ensinado como regra de fé, como base para viver, quando traz a lei de Moisés para aplicar nas vidas hoje, então o véu está cobrindo o entendimento. Versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E não é se converter aqui, abençoado, deixa eu explicar. Porque tem palavra que dá a entender que você precisa de se converter. Não, você não precisa se converter, não. Mas a Bíblia está dizendo, primeiro que a Bíblia não está dizendo, a Bíblia disse, a Bíblia não diz mais nada. A Bíblia falou para um povo e não foi para nós. É só uma experiência para ver como que isso aconteceu. Esse se converter aqui, abençoado, não é para você levantar a mão e se converter e alguém orar por você, não. Isso aqui é assim, quando uma pessoa é iluminada, quando o véu é tirado, então ele enxerga claramente. E para o véu ser tirado de pessoas, algumas pessoas é diferente. No meu caso foi muito diferente. 2 maneiras do véu sair. 2 maneiras. Se o papai quiser tirar o véu de uma pessoa que nunca foi em lugar nenhum, ele tira agora mesmo. Mas ele também precisa conhecer um pouco das escritas. Ele me fez conhecer a véu, ele tirou o meu véu pregando o véu.
Eu nunca tinha visto homem nenhum falar desse pacto. Mas a maioria das pessoas, o véu é tirada quando ela escuta uma palavra dessa que eu estou falando e diz assim, opa, eu sempre tive em dúvida desse estado de trindade. Se Deus é um, como é que ele é três? Pronto. Então você acordou, você despertou, você ouviu a voz. Agora é se dedicar. Agora é ver todos os meus vídeos. Lá na plataforma tem um monte de vídeo. E cada vídeo tem um tema ensinando uma determinada coisa. Daí você vai ficar tão firme, mas tão firme, o véu vai sair, você vai ver claramente. Entende? O véu é tirado, ou seja, Cristo tira o véu, o papai tira o véu. Porque hoje não é mais Cristo, hoje é o papai. Hoje não é mais Cristo abençoado, hoje é o papai. Entende isso? Vamos lá. O 17 agora. Ora, o Senhor é um espírito. Está vendo aqui? O Senhor é um espírito. Lá no início ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus e sou santo. Esse Deus santo, agora na revelação, ele é um espírito e pai dos espíritos. Meu pai e seu pai, espiritualmente falando, não carnal. Ora, o Senhor é um espírito. E onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu vivo a liberdade dos filhos, porque esse Senhor que é espírito está em mim. E eu sou livre. Aí algumas pessoas, cego o véu do entendimento, já me falou assim, o Senhor ensina essa liberdade para pecar. Abençoado, sabe o que é ser livre? Você não sabe o que é ser livre porque você é escravo, escravo de um sistema mentiroso, assassino e corrupto. Esse sistema evangélico. É o sistema, eu não sou contra ninguém. A nossa causa não é contra pessoas, é contra o ensinamento errado. Nós vamos acabar com isso. Essas masmorras que dizem ser igreja vão fechar. Aguarde isso. O papai não vai permitir isso pendurar por toda a vida, não. Porque a verdade está vindo à tona. Milhões e milhares estão conhecendo a verdade. E quando o véu é tirado, abençoado, daí você não tem, lá não te cabe mais, lá não cabe mais você. E daí o papai saca você para fora. O Senhor é espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há um ser livre, ali há liberdade. Liberdade para fazer ou não fazer. Entende? Mas para responder aqui, porque lá eu respondi o abençoado, mas para trazer clareza aqui dessa liberdade, vamos ver para que uma pessoa recebe essa liberdade. Gálata, Evangelho aos Gálatas, o capítulo o 5, o versículo é o 13. Gálatas 5:13, esse versículo em específico eu vou ler na Bíblia Viva. Específico ele eu estou lendo na Bíblia Viva, porque os outros eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Mas esse específico eu vou ler na Bíblia Viva, que diz assim, porque vocês, caros irmãos, Paulo dizendo ao povo lá, como exemplo para a gente, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal. Leia esse versículo na Bíblia Viva, na versão viva, eu não tenho. Baixe no seu celular, Bíblia Viva Online, e leia esse versículo. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal. Aí eu aqui eu quero dialogar um pouco contigo aqui, tete a tete. Trair a esposa é fazer o bem? Não. Então, você não é livre para trair sua mulher, nem trair seu marido. Roubar é fazer o bem? Não. Então, não é essa liberdade, não é para roubar. Matar é fazer o bem? Não. Então, não é para matar. Enganar é fazer o bem? Não. Então, não é para enganar. Ficar com o troco errado.
A pessoa deu o troco errado. Opa, alguém ainda diz assim, Deus me abençoou. Isso é fazer o bem? Não. Então, essa liberdade não é para ficar com o troco errado. Vê a carteira de alguém cair no chão e pegar, botar no bolso. Vê o celular no balcão da loja. A pessoa saiu, deixou o celular. Ficar com ele, isso é fazer o bem? Não. Então, essa liberdade não é para fazer isso. Eu estava no centro de Itapecerica, quando eu morava em São Paulo. Eu morei em Itapecerica 2 anos. Então eu fui lá no centro ver alguma coisa, eu não me lembro mal o que eu fui fazer lá. E eu fui passando na frente do estacionamento, uma moça saiu, com certeza ela deixou o carro no estacionamento, e ela foi mexer e caiu um pacote de dinheiro, assim, eu não sei, ali podia ter 10 mil, ou 20 mil, ou 1.000, ou não sei, era um pacote volumoso. Eu estava assim, uns 5 metros dela e vi cair uma coisa atrás dela, só que eu não... Quando eu cheguei lá, era um pacote de dinheiro, então moça. Ela olhou para mim e tirou logo o rosto, as pessoas andam com medo, eu corri atrás dela. Por favor, moça, por favor. Que é, senhor, o que é? Falei, calma, doutora. Olha o que a senhora deixou cair. Ela ficou branca. Esse dinheiro é seu, eu vi cair. Só que quando eu vi cair, eu estava distante da senhora. Quando a senhora passou por mim, que eu cheguei lá, então eu vi que esse dinheiro é seu, ué. Ai, meu Deus do céu, eu ia no banco agora fazer um pagamento. Se eu ficasse com esse dinheiro abençoado, era fazer o bem? Não. Então, a minha liberdade não é para isso. Vamos ver para que é que a liberdade é? Para que essa liberdade serve? Vamos terminar. Não para fazer o mal. Entende o que é fazer mal? Beber um monte de pinga. Eu não estou dizendo que se você quiser tomar um vinho, não estou dizendo que nada é errado. Mas encher a cara é fazer o bem? Fumar cigarro é fazer o bem a você mesmo? Não. Então essa liberdade não é para você acender cigarro, abençoado, porque vai gastar a sua saúde, vai acabar com você. Então a gente já sabe que essa liberdade não é para isso. Agora, para que serve essa liberdade? Mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Está vendo para que serve a liberdade? Para amar. Mas amar a Deus? Amai ao Senhor sobre todas as coisas e vocês como vocês mesmos. Abençoado, isso ficou para trás, abençoado. Isso era a lei de Moisés. Amar a Deus é amar eu mesmo. Então eu não vou encher a cara de pinga porque eu estou destruindo o meu corpo, aonde eu habito. Eu não vou fumar cigarro porque não pega bem, né? Mas acaba com o pulmão, acaba com a saúde, acaba com o meu corpo físico. Eu habito nele. Então, no help. No. Entende? Se eu me amo, eu amo aquele que habita em mim. Eu e ele somos o mesmo. Aqui está dizendo para amar a Deus. Amarem e servirem uns aos outros. Entende? É a liberdade para servir ao meu irmão. Você é o meu eu duplicado. Porque nós somos um no papai. Está escrito em Cristo, somos um em Cristo. Mas nós não servimos mais. Cristo já se rendeu ao papai. Agora nós estamos como no fim. O papai e você é o mesmo. Ele se fez um com você. Lembra-te, nos dias da sua carne, o Nazareno disse aos discípulos: tive fome e não me desse de comer. Fui estrangeiro, não me hospedasse. Estive doente, internado, não me visitaste. E estava morto de fome e você não me deu de comer. Olha, regalaram os olhos assim e dizem assim, quando foi que a gente viu você assim? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Que papo é esse? Dá para dar risada, não dá? Que papo é esse? Quando que a gente te viu com fome? Olha, sabe quando é que você me alimenta? Quando você alimenta um irmão. Sabe quando você foi me visitar? Quando você visitou um irmão. Sabe quando você me vestiu? Quando você deu veste a um irmão.
Sabe por quê? Porque eu vivo na vida daquele moço. Eu vivo na vida daquela mulher. Eu vivo na vida daquele rapaz. Entende isso? Eu sou a vida dele. Hoje, abençoado, quem diz assim, será se eu estou servindo ao Senhor? Não, não está. Será se eu estou servindo bem a Deus? Não, não está. Está servindo muito mal. Porque não servimos a Deus hoje com o corpo, abençoado. Com o corpo se via a lei do pecado. Hoje nós servimos com a mente, com a consciência que Ele habita em mim. E eu tenho que tratar bem e servir uns aos outros. Entende isso? Agora, se servir uns aos outros, não vai ficar com a mente pesada para dar comer a esses caras que vivem o pacto da carne, fazendo de pedir uma profissão. A esses eu digo, não dê nada. Vai trabalhar e viver do suor do teu rosto. Vai arrumar um trabalho, é. Eu tenho 71 anos, sou aposentado, mas eu trabalho. Eu sou técnico em micro-ondas, pequenos eletrodomésticos, e acabei de fazer um curso de eletricista e instalador. Eu sou aposentado. Mas por que o senhor trabalha? Porque eu gosto, eu vim aqui para trabalhar. Entende isso? Então o cara sobe no carro, meus irmãos, e não sei o que, vai trabalhar o cara. Entende isso? Agora, se eu sei que um abençoado está desempregado, é uma pessoa de bem, tem família, está passando necessidade, vamos ajudar o abençoado, sim, vamos sim. Vamos servir. Mas o servir mais é te dar esse conhecimento, abençoado. Não tem serviçal melhor do que te dar esse conhecimento que eu estou te dando. Isso é a verdadeira riqueza. Palavras inefáveis. Vamos terminar agora. 5º tópico. Não, ainda tem mais um. Meus amados irmãos, tenhamos os olhos iluminados, hein? Tenhamos os olhos iluminados. Vamos meditar, Vamos agora entender Efésios 1, do 4 ao 9. 4. Antes que fundasse o mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensível diante dele em amor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se o papai é um espírito e ele é santo, agora, se tu és um espírito, ele escolheu você para ser santo e irrepreensível. Ou seja, ele olhando em ti, nada há em ti para ele te repreender. Não precisas de correção, tu não precisas de maquiagem, tu não precisas de retoque, tu és perfeito e és um espírito e és santo. Antes da fundação do mundo, eu estou lendo mais uma vez, novamente, na versão Nova Almeida atualizada. Eu só li na Bíblia Viva Efésios 4. Efésios lá. Antes da fundação do mundo, tu és um escolhido do papai para que tu fosse santo, para sermos santos e irrepreensível diante dele em amor. Ele não te repreende de modo nenhum. Tu és santo. Tu és um Espírito Santo. Entende? 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho. Eles lá foram adotados como filho, você já veio como filho, porque eles estavam mortos espiritualmente. Por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito, milhares de amados irmãos não sabem o que ela quer dizer. Beneplácito é o conselho da vontade dele, ou seja, ele tomou o conselho com ele mesmo, ele examinou e viu que era bom. Essa é a minha vontade. Aí botaram beneplácito, dificultando para você saber o que quer dizer isso, da sua vontade. Você foi eleito pela vontade dele. O reino dele não é democrático, é teocrático, é teocracia. Não é democracia, o que eu penso não conta, o que eu imagino não conta, o que conta é o que está escrito. Ele tomou conselho com ele mesmo e essa é a minha vontade, pimba, fez lá. Você é santo, você é um Espírito Santo. 6. Para louvor da glória da sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado sempre aqui está falando da segunda manifestação, Cristo. Esse é o meu filho amado. Ele usou aquela expressão, estava ali dentro para ir para a cruz e aperfeiçoar os que estavam imperfeitos por causa do defeito do Adão, vamos dizer assim. 7. Nele tenhamos a redenção, não é nós, é ele. Eles tiveram a redenção, porque eles precisavam de redenção, você nunca precisou disso. Neles temos a redenção pelo seu sangue que foi derramado e remissão dos pecados. Ele remiu segundo a riqueza da sua graça. É tão rica que tirou o pecado do mundo. E esse engravatado, dizendo que é teu pastor, mete na tua cabeça que tu estás em pecado, desfazendo o que o papai fez na cruz. Vamos lá, abençoado, vamos lá. 8º, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Aí, abençoado, entendimento. Ele derramou abundantemente sobre ti. Aquele homem lá que diz que tem mais coisa de Deus do que ti, é uma mentira, mas ele está enganado. Ele é uma vítima do sistema. Vamos para o 9. Efésios 1, do 4 ao 9. Vamos lá. Lendo na Nova Almeida Atualizada. Ele predestinou, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Disse Shaul, o apóstolo Paulo, segundo o seu propósito, que quer dizer beneplácito, que ele apresentou em Cristo lá. Em Cristo ele apresentou tudo. Agora, se o papai é espírito e ele é santo, não existe esse negócio assim. Sabe o que é um erro? Os abençoados precisam corrigir a sua postura verbal. O Espírito Santo de Deus. Não. Deus não tem um Espírito Santo. Deus é um Espírito Santo. Quando falamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, tá botando outra pessoa na jogada, e não tem outra pessoa, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo que falou a Moisés, é o mesmo que falou aos judeus, é o mesmo que falou aos gentios. 3 manifestações diferentes. A Moisés para conduzir até a cruz. A Moisés para conduzir até o nascimento do mensageiro. O mensageiro para conduzir até a cruz. A Paulo para conduzir até os anos 70. 3 manifestações, o mesmo se apresentou de 3 maneiras diferentes. Entende isso? Ele nos revelou o mistério da vontade dele, do beneplácito dele. O que é? Ele revelou aonde? Em Cristo. Ele revelou tudo em Cristo. Tudo no novo pacto. Tudo depois da cruz, até os anos 70. Entende, abençoado? Então, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não, Deus é um Espírito Santo. Agora vamos terminar com conselhos finais. Às vezes Paulo dizia assim, eu escrevo isso do meu próprio punho, do meu entendimento. Não tem nada a ver com o papai. Estou dizendo da minha experiência. Conselhos finais, da minha experiência. Abençoados. Aos de mente iluminada, troque o linguajar. Corrija a postura verbal. E digam, o Eterno habita em mim. Não diga, o Espírito Santo habita em mim, porque isso dá a entender que tem outro. O Espírito de Deus habita em mim. Não. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Aí Deus tem um Espírito Santo. Não. Deus é o Espírito e Ele hoje habita em você. Você é o templo, a morada de Deus em Espírito. Então troca o linguajar, troca a maneira de falar. Quem diz que o Espírito Santo mora nele é os evangélicos, que tem um véu. Você tem véu? Não. Então você não diga isso. Diga assim, o papai habita em mim, ou o papai habita em nós. Deus não tem um Espírito Santo, Ele é um Espírito Santo e Ele habita em mim.
Entende? Troque esse linguajar do Espírito Santo habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Paulo e os demais na época, sim. Antes da vinda dele, sim. Mas agora não é mais Paulo abençoado. Agora não é mais Cristo abençoado. Agora é verdadeiramente o Criador, o Papai. O Papai, exatamente isso. Agora é o Papai que rege tudo. Cristo recebeu poder, ele recebeu poder para quê mesmo? Ele recebeu poder para vencer tudo. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse ele, para vencer todas as coisas, abençoado. Agora vamos terminar lendo aqui primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, evangelho escrito aos Coríntios, 15, versículo 20 e alguma coisa. Vamos lá, deixa eu chegar aqui, para terminarmos com isso. Vamos ler do 27. O 26, que dá bem entender. 26. 1 Coríntios 15, 26. Diz assim. Deixa eu ler aqui, na mesma linguagem aqui, abençoado. Deixa eu procurar aqui a mesma versão. Eu estou aqui na Corrigida Fiel, mas deixa eu vir para aqui para Nova... Deixa eu ver aqui. Nova Almeida atualizada, a mesma versão que eu estava lendo. Vamos ler na mesma versão. 1 Coríntios 15, a partir do 26. O último inimigo a ser destruído é a morte adâmica, a morte espiritual. Isso estava antes do regresso dele. No final da vida de Paulo, ele escreveu isso aqui. Vamos lá, 27. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele, quem? O Papai, sujeitou todas as coisas embaixo dos pés de Cristo, que era uma manifestação. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui, tira fora aquele que lhe sujeitou, tira fora o Papai. O Papai não ficou sujeito. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Papai seja tudo em todos. 28. Ele deu poder ao Filho, era ele mesmo, com o nome de Filho, uma manifestação, para vencer todas as coisas, para fazer todas as coisas. Quando tudo tivesse feito, então o Filho se renderia ao Pai. O filho que estava em cima passava abaixo. Aqui é o filho, aqui é o pai. Vamos dizer assim, que é o pai, aqui era o filho. Não, o filho estava em cima, deu todo o poder. O pai estava aqui esperando. Não que o pai estivesse embaixo na posição de pai, não. O filho estava em cima, reinando. Quando o filho venceu tudo, o pai passou para a posição de rei. O filho se sujeitou ao pai. Agora não tem mais filho. Agora é o pai. O pai é tudo em todos. Versículo 28 de novo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, sujeitou tudo, a morte adâmica, no regresso dele, na vinda dele, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. O Papai é tudo em todos, todos, sem deixar ninguém de fora. Ele se move em mim, ele se move em você, ele se move em todas as coisas. O Papai, hoje, se move em tudo, como no começo. Eu espero ter ajudado você, abençoado, e a gente se vê